Olá pessoal, tudo bem? Então, em primeiro lugar, eu quero pedir para vocês que não riam de mim, tá? Como eu falei, eu postei, na verdade, esses dias eu tava sem voz, então eu não tava conseguindo gravar, tava escrevendo mais roteiros, melhorei um pouquinho e vim para fazer uma gravação, uma mais curtinha, porque o fôlego ainda não tá 100%. Mas acontece que aqui em casa eu não era a única a estar com a crise de asma. Minha mãe também. E ela esqueceu, né, de abafar e acabou tossindo, fez barulho no vídeo. Aí eu pausei, fui lá, pedi pra ela colocar o paninho na boca, voltei pra terminar de gravar. Quando eu fiz isso, um dos meus gatinhos tinha pisado do computador e avançado algumas poucas linhas. Normalmente eu conto a história assim do meu coração, mas eu preciso ter um roteirinho para seguir que a cabeça às vezes não ajuda. Então vocês vão notar algumas discrepâncias nesse vídeo. Roupa, cabelo, maquiagem, até o áudio, porque eu vim agora rapidinho para fazer essa parte que faltou. Então eu não coloquei nem o microfone, nada, mas eu garanto para vocês que a história vai ficar inteira, pelo menos, tá? Obrigada, gente, obrigada pela compreensão, eu tenho certeza de que vocês entendem. Jensen Ross Eccles atuou em vários filmes e séries. Nascido no dia 1º de março de 1978, em Dallas, no Texas. Jensen, ou como é mais conhecido, Dean Winchester, apesar de protagonizar o que eu me arrisco a dizer, a mais aclamada série de terror de todos os tempos. Inclusive, ainda hoje, existem pessoas fazendo manifestações pedindo para que a série volte. E, até onde eu estou sabendo, eles já estão conversando para pensar nessa possibilidade. Para os fãs. Ele não gosta muito de falar sobre experiências que já viveu em lugares conhecidos como assombrados, onde eles já foram fazer filmagens. A única história que ele já contou em entrevista foi algo que ocorreu em um hospital psiquiátrico, atualmente desativado e, claro, completamente abandonado. A não ser, é claro, por locações de superprodutoras, para vários longas e séries, assim como a própria Supernatural, Riverdale, Jogos Mortais, Efeito Borboleta, Deadpool 2. Eu poderia ficar aqui citando mais um monte, mas acho que já tá bom, né? Deu para entender. Olá, família Lado B, sejam muito bem-vindos. Eu sou Fabiana e hoje nós vamos falar um pouquinho do sobrenatural, ou de sobrenatural. Roda a vinheta que depois a gente vê melhor essa história. Tudo começa mais ou menos em 1904. O provincial governo britânico adquiriu 1000 acres na cidade de Cochrane, no Canadá. Terras essas, claro, que eram rurais naquela época. Assim como o Canadá, naquela época, pertencia também ao Reino Unido. Levando em conta que nessa época, se você tivesse um pesadelo desses assim mais psicodélicos, e no dia seguinte você se sentasse à mesa do café da manhã e fosse contar para sua família, eu acredito, assim, né, na época não tinha a IBGE, mas que a cada 10 famílias, 9 ou iam achar que você estava louco, ou iam achar que você estava possuído. Devagar, aqueles 1000 acres de terra foram sendo divididos e vendidos, até que se sobrou um pouco mais de 200 acres, que é terra pra caramba, né? E em 1909, começa a construção do Riverview. Obra essa
concluída e inaugurada em 1913. O intuito desse hospital era o de tratar pacientes com problemas de ordem intelectual graves que, infelizmente, muitas vezes, como a medicina psiquiátrica da época era mais retrógrada, eles eram sedados e se mantinham assim o dia inteiro para que eles não ferissem nem a si e nem aos outros. Às vezes a agressividade deles chegava a esse ponto. Vocês devem se lembrar, ou para quem não assistiu, eu deixo aqui na tela final para vocês o caso Lost Girls, um caso extremamente famoso, extremamente grande, onde aconteceu no finalzinho, quando estava para se desenrolar a história de uma paciente com transtorno assim, acabar ceifando a vida da própria mãe, que não teve o desfecho que ela buscava. É uma história muito interessante também, depois vocês dão uma olhadinha, tá? E o trabalho do Riverview era um trabalho exemplar, tanto que ganhou fama muito rapidamente. Mas acontece que esses pacientes mais violentos, é aquilo que eu sempre falo para vocês, gente, julgar é um negócio complicado. Se você tem dentro da tua casa, lembrando que isso no início do século passado, né? Aí deu uma falhada. No início do século passado, uma pessoa que é violenta, que não tem tratamento, não tem medicamento, o que você vai fazer? Vai deixar que ela machuque alguém? Pode ter criança na casa? Então, esses pacientes começaram a ser enclausurados em Riverview. E daí em diante, ele passou a ser procurado como um hospital de descarte. Quem não queria, não conseguia carregar aquele fardo, levava para Riverview. Então ele deixou de ser um hospital procurado por parentes que amavam o seu ente querido e os levavam até lá para serem tratados. Ele começou a ser procurado por parentes que queriam realmente se ver livre do problema. Assim que perceberam, a gente já sabe que a medicina precisa fazer muitos e muitos testes. É feito em animaizinhos, mas antigamente era também feito em humanos. Eu vou falar a verdade para vocês, esse é um assunto bastante controverso. Antes de ter filhos eu era absolutamente contra, mas aí um dia uma amiga me perguntou: se for com seu filho, que na época ele estava mais ou menos com 8, 9 meses, você ia achar que era melhor fazer o teste, né, em animais ou não? Eu nunca consegui responder essa pergunta, nem para ela, nem para mim mesma, porque eu sou apaixonada por animais. Para mim, eles são as criaturas mais puras e doces e sensíveis e ingênuas do universo, mais até do que crianças e idosos, porque muitas crianças já são travessinhas quando pequena e quando cresce a gente infelizmente vê o que acabam se tornando. Muitos idosos que já estão debilitados foram pessoas horríveis no decorrer da sua vida, maltratou a família. Então, para mim, os animais são os seres mais puros que existem. Então, até hoje, eu tenho essa questão na minha cabeça. Eu nunca esqueci dessa pergunta. Depois de se tornar mãe, todas as mães vão conseguir me compreender, né? Quando é pra gente, a gente até releva. Mas filho é mais importante do que nós mesmos. Não é certo isso? Não, não é certo. Porque se a gente não cuidar bem da gente, a gente vai virar um trapo e um trapo não vai cuidar bem de ninguém, né? Mas vai enfiar isso na cabeça de mãe. Chega de devagar, vamos voltar. Então, os médicos naquela época têm essa fama, na verdade tem bastante registros, né, de experiências horrorosas que eles faziam e que para esses pacientes que não eram nem sequer visitados pelos seus parentes,
passaram por muito sofrimento e dor dentro de Riverview, que inclusive passou a ter o seu próprio cemitério. Algumas pessoas cuja hora, né, chegava, e outras que não resistiam aos tratamentos nada ortodoxos que eram realizados lá, e acabavam por ser sepultados ali mesmo, no cemitério Riverview, que no início continha uma lápide com o nome e a data de partida de cada paciente. Mas com o passar do tempo, nem a isso se davam mais o trabalho. Então, existem tours para você fazer lá, afinal de contas é uma propriedade particular, então a gente não pode simplesmente ir para o Canadá e se achar no direito de entrar em Riverview para fazer uma visita, para conhecer. Não, é propriedade particular. E hoje, lá pode-se visualizar milhares de sepulturas sem identificação nenhuma. Em 1980, algumas alas foram desativadas e outras foram reformadas para que eles tentassem continuar com alguma atividade no hospital. A medicina psiquiátrica já estava avançando, então os métodos nada ortodoxos aplicados lá já não estavam sendo mais permitidos. E ele funcionou assim até 2012, quando fechou completamente, quando as suas funções foram encerradas completamente. De acordo com relatos dos ex-funcionários, era insuportável ficar naquele local com a energia densa que existia lá. Isso para quem não acredita no sobrenatural. Afinal de contas, energia já é algo comprovado cientificamente. Se em um edifício acontecem coisas muito ruins por muito tempo, essas energias elas permanecem no local. Agora, para aqueles de mente mais abertas, que acreditam que esse mundo não é só o que os nossos olhos conseguem ver, os relatos também revelam desde gritos agonizantes até empurrões escada abaixo. Evento esse sofrido por uma das proprietárias. Devem ter vários herdeiros, mas ela é quem administra lá o local. Então, devido a esses motivos, o legado de Riverview é finalmente finalizado. Só que não. Por sua construção pitoresca, com ares de total abandono, passou a ser visado por muitas produtoras de filmes com o tema terror, que inclusive arrasta multidões de fãs, incluindo eu, que sou apaixonada pelo gênero. A ideia de existir uma outra vida além dessa realmente me fascina muito, tanto quanto me fascina o que vocês já sabem, a mente. Agora eu vou contar para vocês o relato do Jensen Ackles. Como eu disse anteriormente, ele não gosta muito de falar sobre experiências que ele já viveu em lugares onde foi gravar, e também eram conhecidos por ser assombrados. A gente sabe, ele já deixou no ar algumas vezes, que aconteceram outras coisas, mas ele falou que essa foi realmente significativa e deu uma mudada relevante na forma como ele pensa, como ele vê o universo. Segundo as suas palavras, abre aspas, ele não pode dizer que ele acredita, que não é como se uma pessoa interpretasse um cirurgião por anos e de repente você colocasse um bisturi na mão dela e achasse que ela ia sair fazendo cirurgias. Então não é porque na série ele saía chutando e caçando fantasmas que na vida real ele também é assim. Nesse momento, a sua esposa interrompe ele e pergunta para ele como ele explica o martelo ter voado do cinto do Gino.
Pelo que deu a entender ali, esse Gino era algum contra-regra, né? Dessas pessoas que ajudam a montar, a desmontar cenários. E eles dois estavam presentes quando o Gino estava numa escada. A Dannen conta isso. E o martelo simplesmente saiu desse cinto, que são aqueles cintos onde guarda a ferramenta, e foi arremessado. Aí o Jensen responde para a jornalista que a esposa dele é mais rápida em acreditar nessas coisas do que ele, mas que agora ele ia contar a experiência que ele viveu. Ele conta que quando foram para Riverview, na verdade, foram várias gravações nesse hospital. Eles fizeram gravações desde nas áreas externas até a construção. E que eles, na construção, só filmaram no porão e no térreo. E conforme o tempo, conforme as vezes que eles estavam indo lá, ele foi nutrindo uma certa necessidade, uma certa vontade de conhecer os outros andares. Riverview tinha o porão, o térreo, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Primeiro, segundo, terceiro e quarto andar. Normalmente, quando essas superprodutoras locavam o lugar, era utilizado mesmo só o porão e o primeiro. O segundo e o terceiro andar, talvez eles não achassem tão assustadores, ou talvez eles achassem assustadores demais, mas o quarto andar, ele era realmente de acesso proibido. Só que a curiosidade do bichinho estava tão grande que ele entra em contato com a proprietária, que faz, né, os procedimentos de locação, e pede para ela. E ela concorda em levar ele para fazer uma visita no restante do prédio, já que ele faz tanta questão. Então, conforme eles vão subindo, ela vai, né, contando a história do prédio. Quando eles chegam no terceiro andar, na escada que vai dar para o quarto andar, ela conta que foi ali que ela foi empurrada. Lembra que eu falei um pouco mais no começo? Foi ela que foi empurrada. E ele pergunta, mas quem fez isso? Ela fala, eu não sei, eu estava sozinha. Que na verdade despertou ainda mais o interesse dele, mesmo não gostando muito dessas coisas. E é aí que ela fala para ele que ela achou mais prudente manter aquele quarto andar área restrita. Quando eles chegam, né, até o quarto andar, ela mostra para ele uma sala e ela fala, se você quiser conhecer aquela sala, eu não vou te impedir. Aí ela falou, mas eu não chego nem perto. Ele diz que pensou um pouco, já estava ali mesmo, por que não? Conforme ele vai se aproximando dessa sala, ele sente que, na verdade, aquele era justamente o lugar que parecia que estava chamando por ele. E ele entra. Ele conta que de todos os andares, porque ele conheceu todos, né, desde o porão até o quarto, era a única sala azulejada do chão até o teto, que no centro dela havia um ralo grande e uma banheira, cujos pés eram em formato de garra. Não sei se isso era típico para a época, porém, se eu me deparasse com algo assim, rolaria um medinho. Porque apesar de eu gostar, eu gosto justamente disso, do friozinho que dá na barriga, mas de assistir making off e saber que não passa de ficção. Eu já disse num outro vídeo que eu fiz sobre MTV, eu deixo depois na tela final para vocês, que eu acredito, que não precisa vir conversar comigo, pode ficar sossegado que eu acredito. Ele conta que sentiu uma necessidade de entrar na banheira, de entrar e de deitar na banheira. E quando ele fez isso, alguma coisa magnética segurava ele ali. E ele começou a sentir um aperto no peito, como se estivesse se afogando. Até que ele conseguiu ir lutando contra aquilo e sair de dentro da banheira. Mas ele fala que não parece que algo queria machucar ele. Esse local, Riverview, ele é
além de locado para superproduções, muito visitado por excursões. E ele é também, obviamente, invadido, né, pelos pseudo caçadores de fantasmas, que gostam de entrar lá e fazer umas palhaçadas. Essa é a história desse lugar que hoje é respeitado por alguns, temido por outros, porque acredito eu que até os engraçadinhos que entrem lá para fazer essas investigações e ficam fazendo palhaçadas, eles só fazem isso para mascarar o medo que eles estão sentindo. Porque mesmo que não exista o paranormal, como eu disse para vocês, eu acredito, mas eu não tenho prova. É um lugar onde pode ter, né, pessoas não muito legais escondidas. Então, claro que eles sentem um medinho, sim. Mas, né, para dar uma de machão, vamos brincar, vamos fazer piada. Bom, agora que eu já contei a história para vocês, que eu já contei o que eu penso, eu quero saber de vocês. O que vocês pensam de tudo isso? Ah, outra coisa, eu esqueci, né? No início eu já devia ter me desculpado, a minha voz ainda não tá 100%, eu, né, tô melhorando, mas acontece que tem que trabalhar. Então, o mal-estar passou, é só essa ronquidãozinha que eu tenho certeza que vocês vão me perdoar, porque vocês são uns amores. E outra coisa que eu esqueci, o de sempre. Por favorzinho, se inscrevam, curtam o meu trabalho, comentem, compartilhem e considerem a possibilidade de me dar uma força ainda maior, clicando aqui nesse coraçãozinho com um cifrão. Tem vários valorzinhos, desde os bem pequenininhos, mesmo que seja mais baratinho. Você clicando lá, que é o valeu demais, para mim vai ser de extrema importância saber que eu tô, né, realmente conquistando amigos. Então eu peço para vocês, para ajudar, né, o canal a crescer mais, a evoluir, a comprar mais equipamentos. Eu não sei se vocês notaram, mas eu já tô com microfone. Só que ainda falta bastante coisa. Então, se vocês que gostam do meu trabalho, se vocês que gostam da minha pessoa puderem, esse valeu demais vai ser de extrema importância para mim. Um pouquinho de um pouquinho de outro, um pouquinho de outro, aí as coisas vão melhorando. Beijos, beijos, beijos e até o próximo vídeo. E não esquece de contar para mim aqui nos comentários o que vocês acham disso tudo, tá? Desde a construção, desde o sobrenatural, desde as energias e fenômenos que, de repente, hajam uma explicação, mas que eu não tenho.